E agora sim, pessoal, temos finalmente a confirmação. Charles do Bronx vai voltar a lutar no dia 6 de maio contra Beneil Dariush. Na semana passada, o Dariush, em entrevista para o MMA Junkie, já tinha falado que recebeu o contrato para enfrentar o Charles e que tinha aceitado a luta, estava tudo certo, mas só precisavam ainda ajeitar e confirmar, concordar alguns detalhes desse contrato. Mas hoje no seu Instagram, o ex-campeão dos leves confirmou que a luta está fechada e vai acontecer no dia 6 de maio no UFC 288. Olha só o que o Charles escreveu. Agora é real, dia 6 de maio vamos com tudo. UFC 288. O leão do peso leve está cheio de fome e pronto para caçar. Charles contra Dariush será então o co-evento da noite. Pelo menos é isso que o Charles sugere na sua postagem. E o card será liderado pela tão aguardada disputa pelo cinturão dos galos entre Aljamain Sterling e Henry Cejudo. Calma que eu também vou falar sobre esse combate nesse vídeo, mas por hora vamos ao que interessa, que é Charles contra Dariush. E finalmente essa luta vai sair do papel. É um combate importantíssimo e que muito provavelmente vai definir o próximo desafiante ao cinturão dos leves. E eu digo provavelmente porque sim, existe uma grande chance de ter uma revanche imediata entre Islam Makhachev, atual campeão da categoria dos leves, contra Alexander Volkanovski, campeão dos penas, já que mesmo com a vitória polêmica do russo, o australiano permaneceu no topo do ranking peso por peso. E isso pode alimentar aquela narrativa do não convenceu. Precisamos então de outra luta para poder confirmar de fato quem é o número 1 peso por peso do mundo, mas não há nada definido e o Volkanovski tem assuntos inacabados para resolver no peso pena. Um novo campeão interino acabou de surgir, que é o Yair Rodrigues, e precisa haver uma unificação dos títulos entre o Volkanovski e o mexicano. Eu inclusive acharia bem melhor deixar o Islam e o Volkanovski voltarem para suas categorias e defender seus cinturões mais algumas vezes, para alimentar os seus cartéis e deixar a revanche ainda maior, porque o currículo dos dois também estaria maior. Mas é histórico, o UFC sempre teve essa pressa de marcar a revanche assim que possível, marcar a revanche para ontem, aproveitar que tá em alta. Não é que nem acontece no Bellator, que deixa os dois atletas respirarem um pouquinho, lutarem contra outros adversários, para só depois marcar uma revanche. E tem várias coisas para serem resolvidas nas duas categorias. No peso pena tem um campeão interino e no peso leve tem um cara com 8 vitórias seguidas sedento para disputar esse cinturão, que é o Beneil Dariush. Então, antes de pensar em revanche, vamos primeiro deixar as duas categorias andarem, os campeões resolverem as suas questões por lá, e aí depois a gente pensa, quando limparem a categoria, marca uma revanche entre os dois. E se for esse o caso, o vencedor de Charles contra Dariush pode ser sim o próximo adversário do Islam Makhachev, talvez até o fim do ano. E vou dizer de novo uma coisa que eu já venho falando há vários vídeos. A luta contra Dariush pode ser uma das lutas mais difíceis da carreira do Charles. Digo isso porque o casamento de estilos é muito parecido com Charles contra Islam. Dariush é canhoto com muita força no wrestling, jiu-jitsu de altíssimo nível e faixa preta de Muay Thai. É perigoso na trocação e tem mão pesada. E ele vive o auge da carreira dele, tá com 8 vitórias seguidas e não perde desde 2018. 5 anos invicto. No chão, eu acredito que o Dariush tem força para fazer algo que o Islam conseguiu fazer no primeiro round contra o Charles, que é travar o brasileiro na isometria e pontuar. E mesmo que os dois acabem se embolando no chão, eu acho que o jiu-jitsu do Dariush é o suficiente para bater de frente com o do Charles. Não sei se vai dar para superar o Charles no jiu-jitsu ou finalizá-lo, mas para bater de frente e se defender das armadilhas do brasileiro, eu acho que sim, é bem possível que o Dariush consiga fazer. Inclusive, o brasileiro Neyman Gracie, que é parceiro de treinos do Beneil Dariush, disse uma coisa parecida em entrevista ao podcast Trocação Franca. Olha só o que ele falou. Eu diria que a melhor arma do Charles também é sua maior fraqueza, esse estilo de marchar para frente o tempo inteiro e engolir golpes. O jiu-jitsu dos dois é diferente. Benny progride mais, quer passar a guarda, montar e tentar finalizar. Já o Charles, ele tenta finalizar de qualquer posição, e isso acaba o colocando em situações de perigo, porque ele acaba se expondo demais. E acho que essa é uma situação em que o Benny pode aproveitar na luta, o Charles se expondo e o Beneil avançando posições, para talvez até tentar finalizar. Benny tem o jiu-jitsu, trocação e wrestling para neutralizar os ataques do Charles. Se lutar de forma inteligente, como tem feito nas últimas 8 lutas, acredito que vença. No entanto,
entanto, é sempre importante ser cauteloso porque Charles é perigoso, tendo capacidade de finalizar ou nocautear a qualquer momento. Então, pessoal, é uma luta extremamente difícil. Eu diria que é tão difícil quanto o Islam Makhachev, mas justamente por essas semelhanças entre o estilo do Dariush e do Islam Makhachev, eu acredito que essa luta contra o iraniano pode ser o melhor preparativo para o Charles se aperfeiçoar e enfrentar o russo na revanche. Pode ser uma oportunidade de ouro para o Charles de melhorar como lutador, mas ainda assim, pelo momento, pelo casamento de estilos e pela fase, eu acredito que o Beneil Dariush vai ser favorito nessa luta. E sim, eu já tô prevendo que muitos aqui vão me criticar, vão me xingar nos comentários, dizer que eu tô largando o Charles só porque ele perdeu a última luta, que eu não sou patriota, enfim. Mas a verdade é que desde a luta contra Justin Gaethje, eu já venho avisando que o Beneil Dariush e o Islam Makhachev seriam os principais desafios para o Charles no peso leve, porque são perigosos em pé, principalmente o Dariush, que é mais polido do que o Islam na trocação, e também podem bater de frente com o Charles na luta agarrada, tanto ofensivamente como também na parte defensiva. E outra, eu tô dizendo que o Dariush é favorito, mas em nenhum momento eu disse que é impossível o Charles vencer. E eu sim, acredito que o Charles tem suas chances de vencer o Beneil Dariush, até porque a gente tá falando de um ex-campeão da categoria que venceu Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gaethje em sequência. Falar que esse cara não tem chance contra qualquer um do peso leve é loucura, ignorância ou simplesmente falta de conhecimento. Mas ao meu ver, quem tem mais chances de vencer, quem tá na melhor fase e cujo casamento de estilos o favorece, é o Beneil Dariush. Essa é a teoria. Vamos ver então na prática. Outra luta que pode ser bem diferente na prática do que na teoria vai ser o evento principal, Aljamain Sterling contra Henry Cejudo. E sim, depois de 3 anos parado, o Henry Cejudo tá de volta e vai enfrentar logo o campeão do peso galo, Aljamain Sterling, que vive o auge de sua carreira. E pessoal, em condições normais, eu colocaria o meu dinheiro no Henry Cejudo. Mas claro, a gente tem que falar desse tempo parado. O cara se aposentou em 2020. Não foi que nem o John Jones, que passou os últimos 3 anos treinando para subir pro peso pesado. O Cejudo se aposentou, teve uma época até que ele tava meio barrigudo. Então eu não tenho certeza absoluta de como ele vai estar nesse retorno. Não sei se ele vai estar na ponta dos cascos. E mesmo que ele volte sem apresentar muitos sinais de ferrugem, o Sterling já seria uma luta muito difícil. Enfim, com o John Jones, mesmo com esse tempo parado, eu disse que ele seria favorito contra o Ciryl Gane, porque eu acho que o casamento o favorece e acho que o Jones é o melhor lutador. Então, para ser justo, vou fazer a mesma coisa aqui. Mesmo com o tempo parado, eu acho que o Henry Cejudo é um leve favorito, talvez uns 52-48, coisa bem apertada, que nem as eleições de 2022. Mas, de novo, é uma luta que pode ser muito diferente na prática do que na teoria. E o que eu trago aqui é apenas a teoria, não tem uma bola de cristal. Mas enfim, pessoal, o que é que vocês acham? O que é que você acha da luta do Charles e do Dariush? Será que o Dariush é mesmo favorito? Você tem outra visão? Acha que o Charles pode surpreender, que ele é franco favorito para esse combate? Enfim, deixa a sua visão, sua opinião aí nos comentários para a gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.